Então, a nossa próxima revista será Castigo e Esperança, mensagens de Jeremias e Lamentações. Na sequência, como nós temos dito, do estudo dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos estudar a última lição de Isaías. Isaías, que tem 66 capítulos. Isaías 61 a 66 seria a leitura, ou foi a leitura da semana. Mas nós vamos deixar para ler, à medida em que nós estudamos aqui, tem citações dos textos mais importantes, como Isaías 64, finalzinho do Isaías 63, e a gente vai lendo mais à frente. Vamos começar aqui nosso estudo. A introdução começa com uma pergunta, qual é a maior necessidade individual e coletivamente, como a igreja, como igreja, qual é a nossa maior necessidade? E claro que às vezes vem na nossa mente, em primeiro lugar, a questão da salvação em Cristo, a necessidade do cristão, mas ele não está querendo falar exatamente sobre essa questão, mas sobre a própria vida. Então diz aqui a lição: nossa maior necessidade, que o Senhor reavive nossos corações e nossa igreja, libertando-nos de nossos pecados. A maior necessidade, acredito que nós somos salvos, então a necessidade agora dos salvos é ser santificados. É nós corrermos essa carreira cristã, renovar a nossa vocação, a nossa eleição. Não andar no caminho dos ímpios, como nós lemos no Salmo 1, mas buscar a companhia do Senhor, meditar na lei do Senhor. E a introdução já fala um pouco sobre como será a nossa lição, a respeito de que o tema central é a oração que o profeta Isaías fez, e a oração que nós também devemos fazer. Então, nesse sentido, ou seja, de abastecer-nos dessa maior necessidade, nesse sentido, a oração se revela como um elemento imprescindível. Ainda na introdução, é lembrado aqui para nós, como a oração, ela faz parte desse reavivamento, desse tomar de decisões. Então é muito sério, irmão. Se a gente chega, por exemplo, no começo do ano e fala, não, agora eu vou tomar uma decisão séria com Jesus, eu vou seguir Jesus. Qual é uma primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida? A gente tem que orar mais. Porque como que a gente toma uma decisão séria com Jesus, se não for através do poder de Jesus em nós? Se não for através da misericórdia de Jesus em nos perdoar, em mudar o nosso caminho. Porque a primeira coisa que, quando você fala, agora eu vou viver uma vida santa, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é a incapacidade que você tem, que eu tenho, de realmente viver isso por mim mesmo. Não, ninguém fala, agora eu vou parar de pecar, e vou só ter bons pensamentos. Sem Jesus, nós precisamos de pedir para que o Senhor, que o seu Espírito venha nos transformar, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, para que nós estejamos nos firmando nessa verdade do Senhor. Vários testemunhos, vários momentos históricos de avivamento que aconteceram, nós podemos aprender sobre isso, mas principalmente o testemunho que a Bíblia nos traz, contando a respeito das igrejas, da vida dos irmãos que foram abençoados pela palavra de Deus. E nós podemos crer que Deus pode fazer essa obra na nossa vida, na nossa igreja. É um motivo de oração que sempre nós precisamos colocar diante de Deus, é que o Senhor Deus venha nos libertar dos nossos pecados, venha reavivar a nossa igreja. Nós fazemos uma reunião de oração, com os pedidos,
A gente vai orar por fulano, pelo enfermo, por aquilo, por isso, mas dentro dessa oração que nós vamos fazer, nós precisamos orar: Senhor, perdoa os nossos pecados, abençoe, nos santifique, nos faça realmente verdadeiros cristãos, que nós possamos ser discípulos do Senhor. Precisamos pedir pela vida da igreja, pela vida espiritual da igreja. Com certeza isso é um fator principal. O Tim Chester aqui dá um exemplo, né, que ele fez uma viagem, viu uma igreja muito humilde, chão batido, telha de lona, mas ali viu aquelas pessoas, quando elas começaram a orar, ele viu algo diferente. Ele fala que se sentiu pobre, porque ele percebeu, sentiu esse poder do Senhor, né? Nós acredito que já vimos algumas pessoas orar e não que a oração de um seja melhor do que a oração do outro, mas nós já vimos pessoas que realmente demonstram na sua oração muita intimidade com Deus. Eu lembro muito de um pastor, ele já até falecido, que na minha forma de ver, ele se destacava quando ele orava, com a forma que ele orava, a simplicidade que ele orava. Parece que tinha bastante sentimento naquilo que ele fazia. E nós temos que buscar essa comunhão, né? É uma forma de expressão muito importante que nós precisamos desenvolver. Entrando já um pouquinho no texto de Isaías, aqui fala Isaías 64, nos oferece um poderoso motivo para orarmos com paixão, suplicando a Deus que trabalhe em nosso benefício, demonstrando a sua misericórdia. Então o ponto central é a oração, e dentro desse ponto central é a oração por misericórdia. Os textos vão bem mostrar que o livramento do Senhor não vem pela capacidade humana, não vem por algo que a gente faça, mas Isaías olhava para o povo e falava: esse povo não tem jeito, então Senhor, só a tua misericórdia. Esse capítulo está inserido em um contexto maior, iniciado no capítulo 63, 7, em que o profeta reconta os louvores de Israel pelas misericórdias de Deus no passado, e logo em seguida suplica a atenção, presença e intervenção e salvação divinas. Em Isaías 63, 1 a 6, encontramos o Senhor destruindo todos os inimigos de seu povo. Persiste, porém, um elemento de ainda não. Na visão do profeta, o povo estava a salvo dos inimigos, mas ainda há muito do que ser cumprido. E Isaías ora para que Deus cumpra o que prometeu. Falando do texto aqui, há uma divisão, 63, 7 a 64, 12, a igreja que ora, 65, 1 a 66, 24, Deus prometedor. E o tema e a lição vai se destacar nessa primeira parte, a igreja que ora. Vindo aqui para a Bíblia, nós vamos ler aqui Isaías 64, os versos de 1 a 12. Tem microfone aí, Pedro? Vou pedir para o presbítero Pedro fazer essa leitura. Isaías 64, versos de 1 a 12. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, fará ferveres, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizesses coisas terríveis que não esperávamos, descestes
e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Por muitos tempos temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Até o 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembras das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então, esse texto vai ser bem explicado, né? Principalmente esse capítulo aqui, vai ser bem explicado agora nos dois próximos tópicos. Aí a importância de nós estudarmos a Bíblia, porque às vezes a gente lê um capítulo como esse, percebe, entende poucas coisas, mas quando a gente vai relendo, a gente vai entendendo, e quando a gente busca uma ajuda, como a revista, a gente percebe como podemos compreender melhor, né, a Bíblia e concordar, né? Não é que o escritor aqui da revista inventou uma história, não, ele tem muita coerência a partir do que fala. Primeiro versículo: ó, se fendesses os céus e desces. Se fendesses os céus, desces, e descesses, abrir os céus, né? Fender aqui, até essa palavra aqui pode causar uma confusão na nossa cabeça. Aqui ele está falando que se Deus pudesse abrir os céus e vir, naquele momento ali, cuidar da vida daquelas pessoas. Aqui o tópico é, ponto 1, orações por libertação. E ele começa com esse apelo, pedido de libertação. Senhor, abra os céus e desce. No capítulo anterior, o profeta pede que o Senhor olhe de cima, do lugar onde ele habita. Agora ele pede, desce, Senhor, desce, Senhor. E a lição vai explicar por que esse pedido. Por que esse pedido? 64:10, temos aqui uma ideia, quando diz: as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, em Sião, em ermo, Jerusalém está assolada. Ele está falando de uma previsão de algo que vai acontecer no futuro, ou seja, que Babilônia viria destruir Jerusalém, o templo, levaria o seu povo para o exílio.
E aqui ainda mais uma citação de Isaías 64. Nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Ele está antevendo uma ruína. Já pensou que dificuldade, né? Você conseguir ver uma coisa que vai acontecer ali na frente. E nós conhecemos bem essa história. Não foi falta de avisar, os profetas anunciavam, os profetas falavam: arrepende-se, não virá a destruição, virá isso, virá aquilo. E as pessoas não simplesmente ignoravam o profeta. Antevendo essa ruína, ele está sofrendo e ele faz essa oração: venha, Senhor Deus, desce, aqui numa linguagem, né, que a gente fala mais popular, ou numa paráfrase da Bíblia: Senhor, desce, conserta logo essas coisas. Isaías ora com paixão, porque ele vê a necessidade, a frase de Tim Chester. É interessante notar como ao longo de todo o seu livro, Isaías fala a respeito do êxodo egípcio como modelo e fonte de esperança e redenção. E em várias passagens o Senhor prometeu um novo êxodo, como vimos em lições anteriores. Agora, com base nessas promessas, o profeta clama por um novo êxodo. Verso 3. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à sua presença. Aqui ele está falando, né, sobre o momento em que o Senhor desceu sobre o Sinai. E essa é a ideia, né? O Senhor libertou uma vez o povo, e o Senhor há de libertar novamente. A promessa divina é base para a oração. Não só a promessa, mas também saber que Deus pode fazer, pode realizar, que Deus já realizou obras parecidas, então ele está baseado nisso. E a nossa oração também tem essa base. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós já vimos o tanto que Deus fez, e o tanto que Ele pode renovar, fazer novamente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós ouvimos das promessas de Deus, e por isso nós oramos baseado nessas promessas. Quando você fala, vem Senhor Jesus, quando você fala, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser liberto, essas palavras, essa oração é baseada nas promessas de Deus. Uma que Ele virá, Ele ressuscitará, uma que Ele prometeu nos dar salvação, perdoar os nossos pecados. E aí ele coloca aqui na lição, terminando esse tópico, que nós devemos aprender a fazer essas orações fundamentadas nas Escrituras, no que Deus prometeu. Porque, infelizmente, muitas das nossas orações são apenas reivindicações extraídas de nossos desejos, de nosso próprio coração. Como se a gente pensasse assim, não, Deus é aquele que vai fazer tudo para me agradar. Então, se eu quero isso, o Senhor vai dar um jeito. O Deus que é como um pai dos dias atuais, e muitos pais dos dias atuais, não todos, é claro, né? Mas muitos pais dos dias atuais que querem agradar o filho dando o que ele quer. Mesmo que aquilo não seja o melhor, que aquilo não seja o indicado, mesmo que aquilo seja pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse conceito, com esta oração. E muitos pregadores aí por aí estão erradamente pregando essa mensagem de um Deus bonzinho que vai fazer tudo para te agradar. O seu coração está desejando algo, já receba, porque Deus vai fazer para você. Tem oraçõezinhas bonitinhas assim, e aí a gente fica feliz, mas a gente tem que pensar melhor, que seja feita a tua vontade. Venha, Senhor Jesus. Alguém quer nos ajudar nesse primeiro tópico? A sequência aqui, ela vai seguir nesse mesmo princípio. Pode falar. Essa partezinha final fala do desejo do próprio coração, faz lembrar os provérbios que diz que o coração é enganoso. Então o desejo no nosso coração
penso eu, deve ser consultado a Deus primeiro. E quando o senhor disse de orações bonitinhas, eu me lembro, eu ouvi, acho que um dia desses, uma mãe dizendo que ela não disciplinava de certa forma o filho dela, mas ela dava duas opções. E é isso que Deus fez conosco desde o começo, duas opções. Seja obedeça os mandamentos e você vai ser bem-sucedido. Desobedeça e você vai se dar mal. E essa mãe falando com o filho dela, você precisa tomar banho. Vai levantar para tomar banho? Não, não vou. Então você tem duas opções. Você fica ou você vai, e dava as duas opções. E a última opção, que seria a correta, seria a melhor para aquela pessoa. E é a nossa situação, se consultarmos o nosso coração, se atendermos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, vamos ser bem-sucedidos. E muitas vezes nós fechamos os olhos para essa segunda situação e vamos logo na primeira. Meu coração está mandando fazer isso. Existe um ditado, né? Faça que o seu coração mandar. O que é isso? O coração é enganoso. Então, o cuidado que a gente tem que ter diariamente é com respeito à palavra de Deus. A palavra está dizendo, ó, se o senhor já disse antes, os profetas desde o início falando, ó, a situação é essa e vai piorar. Se não tomarmos decisões contrárias a essa situação, é o que ocorre no dia a dia, em todos os ambientes. Se o negócio está ruim, vai continuar daquele jeito? Vai melhorar? Não, não vai. Tem que tomar decisões diferentes. E muitas vezes as nossas dificuldades, a dificuldade do ser humano é essa. Será que o meu coração está falando verdade? Não há como contextualizar com a palavra de Deus? Então, essa parte está dizendo exatamente isso. Como nós devemos nos portar? Seguindo o nosso coração ou buscando na palavra de Deus aquilo que é contrário ao desejo do nosso coração? A ideia de caminho, né? Vamos supor que esse tapete aqui vermelho aqui é o caminho. À medida em que eu desviei aqui, ó, só um pouquinho, né? É só um pouquinho hoje, mas a cada dia que eu continuar nesse caminho novo aqui, eu vou saindo mais para distante do propósito inicial. E se eu começo a agradar o meu coração, eu vou desviando sem perceber disso. Por isso que às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas tão erradas, você fala, mas como que a pessoa faz isso e não acha errada? Não, mas ela não começou lá. Ela começou um passinho daqui, um passinho dali, quando viu já estava lá, né? E com certeza a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa que acontece às vezes na oração é você orar por alguma coisa e não ver a resposta de Deus. Tem gente que fica brava com Deus, né? Não, mas Deus não me respondeu e agora eu vou ficar bravo com Ele. A gente vê exemplos parecidos na Bíblia, né? Se o Senhor tivesse vindo antes, Ele não teria morrido. É uma forma de ter ficado questionado o Senhor. Mas Jesus falou, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu tenho propósito em todas as coisas. Então nós não podemos questionar a Deus, a gente tem que acertar a nossa oração, né? Não é acertar. Se a oração não está tendo resposta naquele momento, a gente precisa acertar a nossa oração, a gente precisa aguardar mais um pouco, porque no momento certo Deus vai responder a nossa oração. O ponto 2 aqui, orações por socorro. É na sequência aqui ainda, não vamos mudar o tema. Essa oração por um novo êxodo é orientada por uma convicção muito forte, a de que o Senhor saia em socorro daquele que com alegria pratica a justiça. Contudo, eis que surge um enorme obstáculo, o pecado obstinado do povo. Pecamos por muito tempo, temos pecado. A gente pensa, né? Não, o Senhor abençoa. O Senhor abençoa o seu povo, os seus santos. O Senhor abençoa aquele que pratica a justiça com alegria. Aí você olha, mas peraí, eu não... Então tem um problema aí, né? Porque a minha alegria está maior em fazer o que é errado. Às vezes eu não sou esse santo. Então não tem esperança para mim?
É o dilema que nós encontramos muitas vezes na nossa vida, em algumas situações, mas a resposta está aqui nessa lição, ela é muito oportuna e nos ajuda, né? O Senhor sai ao encontro daquele que pratica justiça com alegria e que se lembra do Senhor, mas a verdade é que o povo tem vivido na prática do pecado durante muito tempo. Então, as expressões aqui, muito tempo, desde a antiguidade, mostrando um contraste. Que contraste é esse? Desde muito tempo, desde a antiguidade, ninguém viu um Deus tão fiel a seu povo. E o contraste? Desde muito tempo, desde a antiguidade, ninguém viu um povo tão infiel como nós. Esse contraste, aqui temos no 65:2. Estendia as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Aí segue falando, descrevendo pecados. E a gente não pode olhar para esse texto e falar, nossa, como esse povo lá de Israel era mau, né? A Bíblia quer falar que quantas situações só nós somos esse povo, que Deus diariamente está abençoando, está amando, e nós diariamente estamos irritando o Senhor, estamos cometendo pecado. Mas, diante desse dilema, vamos desistir? Ou melhor, Deus desistiu de nós? Deus desistiu das suas promessas? Então essa é a grande verdade, irmãos, aqui, que o texto vai, a lição em si vai trazer para nós, principalmente no ponto 3. Ainda vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Deus estende a mão e o povo se mantém rebelde. De acordo com Alec Motyer, Isaías 64:5, aqui diz, o tempo do verbo, traduzido como temos pecado, comunica a ideia de que pecamos com pleno conhecimento de que isso o deixaria irado. Às vezes a gente pensa no pecado como algo que a pessoa faz na inocência, se é que tem jeito de pecar inocente, né? Mas, eu não sabia que isso era errado, não sabia que era assim. Pode ser que em algumas situações, por termos desviado tanto do caminho, a gente nem está sabendo mais o que é o caminho, aonde é o caminho. Mas a ideia aqui do texto é que em muitas situações, nós não pecamos porque nós não sabemos, mas porque nós realmente somos desobedientes. Porque nós irritamos o Senhor, por isso essa palavra, né? Irritar. Você não fica irritado quando alguém faz uma coisa errada, é uma coisa tão óbvia. É assim, a pessoa não faz. E aí só vai ampliando, né, esse problema. E aí ele entra na questão, qual é o verdadeiro problema do povo de Judá? O exílio? A Babilônia? Qual é o problema? Problema de saúde? Problema de falta de dinheiro? Qual é o problema do ser humano? O problema é a persistência em pecar contra Deus. Por isso que lá na introdução, a primeira coisa que foi falado é qual é a principal necessidade. E qual que é a necessidade? Perdão dos nossos pecados. Andarmos em comunhão com o Senhor. O verdadeiro problema do povo é o seu pecado. Sua rebelião contra aquele que tanto tem feito a este povo. Romanos capítulo 5 fala, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
O problema do pecado é que ele gera inimizade contra Deus. E se a gente não quer ter inimigo nem aqui na terra, né? É ruim quando você fala, fulano não gosta de mim, é meu inimigo. Imagina ser inimigo de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que tem forças e daquele que pode simplesmente, com seu juízo, destruir e desamparar qualquer pessoa. Então aí ele continua. Você já se perguntou qual é o seu maior problema? E geralmente qual é o maior problema? Acho que a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, né? Não sei. Se eu tivesse dinheiro, eu resolvia quase tudo, né? O problema é o desemprego, o problema é o casamento, o problema é a morte de um parente. Para aquele povo, o problema deles era a máquina militar poderosa de Babilônia. No entanto, nenhuma dessas coisas é o nosso grave problema. É nossa relação com Deus rompida por causa do nosso pecado. O problema principal do ser humano. Fizemos de Deus nosso inimigo. Essa frase, fizemos de Deus o nosso inimigo. Esse é o grande problema. E aí Isaías 64, que foi lido pelo presbítero Pedro aqui, traz uma descrição. Ele começa, se fendesse os céus. Depois ele fala, né, sobre esse amor de Deus, verso 4, um versículo tão bonito, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. E aí ele começa a descrever o homem. Tá, mas nós somos esses que lembram dos caminhos de Deus? E ele diz, esse mais aqui dói, né? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das iniquidades. Vou ler só aqui, até aqui. Quando fala não há ninguém que invoque o Senhor, aqui está descrevendo cada um de nós por nós mesmos. Se fosse pela nossa vontade, pela nossa força, nós viveríamos no pecado. E aqui mais uma vez está descrevendo a necessidade de Deus. Todos nós somos como imundo. Não há como limpar a própria imundícia. Essa é a ideia. Sozinho nós não conseguimos. Mesmo as nossas boas obras mais perfeitas são contaminadas. É ruim, nós sentimos isso, irmãos. Quantas vezes você quer fazer uma coisa boa de coração e está ali envolvido, mas você sabe que aquilo não está perfeito? E quantas vezes, vamos dizer assim, que você quer fazer alguma coisa, não para aparecer, mas para servir alguém, mas você sente em algum momento que você está se alegrando porque você está aparecendo? Não tem isso? Deu para entender o que eu quis dizer agora? Porque as nossas justiças são imperfeitas, não devemos deixar de fazer por isso, mas sempre nós não estaremos plenos por nós mesmos. Não apenas incapacidade, mas também a indisposição. Não queremos ser limpos. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e se detenha. Essa questão do querer, do desejo, é outra coisa interessante. Quantas vezes nós somos, digamos assim, boicotados, vamos dizer isso, pelos nossos sentimentos,
que falam para nós: você não quer ir na igreja, você não quer fazer isso, você não quer se voltar para essa boa obra. E nós temos que lutar contra isso, porque tem dias que, graças a Deus, a gente quer, né? A gente levanta querendo tudo. A gente tem que praticar, andar no caminho, porque o nosso coração fala: não, você não quer, você quer sair aqui de banda, de lado. E aí vamos passar para o ponto 3. Diante de tudo isso, a pergunta que nos grita é: havemos de ser salvos? Verso 5 termina dessa forma, né? Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Querem falar alguma coisinha? Pois a gente já passa para esse ponto 3 aqui, que é a esperança, né? Pode falar. Talvez, pastor, o maior problema nosso, é quando nós olhamos, nós estudamos textos como esse, o senhor está lembrando muito bem que esse é problema nosso. Está escrito aqui para um povo muito distante, mas o problema continua. O problema continua, fazemos parte desse povo. Temos as mesmas dificuldades com eles em um tempo diferente, uma situação diferente. Mas eu acho que o problema maior nesse caso, é olhar para esse povo e ficar procurando o erro deles. Por que eles viveram dessa forma? Se o profeta estava ali, transmitindo a ordem direta de Deus, e eu? Eu tenho a palavra de Deus aqui. Agora, se eu me interesso nisso, com certeza eu vou ser vitorioso. Se eu descuidar disso, que nem o senhor disse, da oração. Já pensou alguém que ora, sei lá, quantas vezes por semana, por mês, ou por dia? Se é para orar sem cessar, continuamente? Assim que dá um tempinho, vamos pensar dessa forma. Estou ocupado com os meus cálculos, com as minhas somas, com os meus projetos, mas assim que tem um tempinho, eu lembrar que eu preciso orar, que eu preciso falar para Deus, que eu preciso entregar para Deus as minhas ansiedades, as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu preciso dele, eu preciso dele em tudo. Então, para mim, falta às vezes isso, me preocupar mais comigo, trazer essas situações que viveram lá atrás, outras pessoas, e se deram mal, eu vou fazer a mesma coisa? Não, comigo vai dar certo. Claro que não vai. Se eu não buscar a Deus continuamente, eu entregar meus caminhos a Ele, se eu não entregar a minha vida a Ele, se eu não fazer isso continuamente, também vai dar errado do mesmo jeito. Então, veremos ser salvos? Se continuarmos desviando do caminho, cada vez mais distante, a nossa inimizade com Deus aumenta em vez de diminuir. E nós precisamos de intimidade com Deus cada dia mais. E como fazer isso? Através da oração, através da comunhão com Ele. Quando nós conhecemos uma pessoa nova no nosso convívio, como que nós ganhamos intimidade com Ele? É partilhando, conversando com Ele sempre, todos os dias, lembrando: bom dia, tudo bem? Como é que está você? E assim por diante. E com Deus não é a mesma coisa? Se não orar, caminho, o buraco está na frente aí, vai dar problema sim. A gente chega então aqui numa situação de impossibilidade, né? E o ponto 3 vai mostrar a possibilidade, a mudança. Uma situação, um dilema grande, uma situação sem esperança, é mudado unicamente, exclusivamente por Deus. E aqui a nossa participação está em buscar a Deus, em orar a Deus, confessar os nossos pecados. Então, orações por misericórdia. Fomos deixados no ponto anterior de uma situação aparentemente sem esperança. O profeta ainda lamenta: por que escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Então nós vimos aqui que Isaías pregava, Isaías falava e não tinha resultado, o povo não se movia para o arrependimento.
Na medida em que Deus escondia a face do povo, eles não podiam virar a ele. Não obstante, nada impediria o profeta de continuar clamando pelo povo. Deus também, por causa do pecado do povo, se desviou o seu rosto, é chamado assim. Mas o profeta não desiste. Isaías apela para o fato de que, a despeito de tudo, o Senhor é o nosso Pai. Então, esse aqui é um ponto importante. Por que não está tudo perdido? Porque apesar de nós termos um Deus amoroso, um Deus que cuida desde a eternidade, e nós temos um povo desobediente, apesar de tudo isso, Deus nos adotou, nós somos filhos de Deus. E é nessa esperança aqui que Ele vai pedir misericórdia, porque Deus é um Pai de misericórdia, é um Pai que não desistiu, que não abandona os seus filhos, é um Pai que fez promessas de salvação aos seus filhos, de mudar a vida dos seus filhos. E essa é a esperança que nós temos, irmãos, sabe? Independente das situações que nós vivemos, em alguns momentos, se nos afastarmos do Senhor, ou ainda diante de tudo aquilo que nós já fazemos para Deus, ainda estamos tão distante dEle, nós clamamos e precisamos dessa misericórdia, e ela está à nossa disposição, porque nós somos filhos de Deus. Nós falamos há pouco na meditação devocional, está enfermo aquele a quem tu amas, o Senhor ama. É o que nós podemos falar para Deus: olha, eu estou aqui, o filho, aquele que tu amas, o Senhor me ama, que o Senhor não desiste, seu amor não é como o amor do homem, né? Nós facilmente desistimos de alguém, mas Deus não. Então vamos ver aqui uma frase de Edward Young. Ele não é um pai que encontra satisfação na condição dos suplicantes, mas apesar dessa condição, Ele mostrará misericórdia. Por maior que seja a maldade do povo, eles sabem que o Senhor é seu Pai e esperam por sua graça. Lembrei agora da frase, que às vezes ela é mal interpretada, e até uma crítica a ela, né? Que Deus ama o pecador e não ama o pecado. Essa frase tem que tomar cuidado para usá-la num contexto errado, né? Mas ela em certo sentido, ela tem razão, no sentido de que Deus ama o Filho dele, e apesar do pecado, Ele tem a misericórdia de tirá-lo desse pecado. Qual que é a crítica de alguns teólogos a essa frase? É no sentido de que Deus não ama o pecador, porque o pecador ele é condenado à morte, no sentido, né? Deus, Ele ama o pecador arrependido, aquele que está com Ele, aquele que é filho dele. Então, nós podemos dizer assim: embora Deus não concorde, não se agrade do nosso pecado, Ele nos amou com a misericórdia, apesar dos nossos pecados. E Ele assim vem, volta o seu rosto sobre nós, quando dele quiser. No sentido aqui, Isaías está pedindo para que Deus faça essa obra naquele povo que está afastado do Senhor. No verso 9, o profeta apela para o pacto. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos teu povo. John Oswald explica que a afirmação do profeta nos seguintes termos. Explica essa afirmação. O profeta apela para Deus, a que considere o importantíssimo fato de que esses pecadores não são quaisquer pessoas, são o teu povo. E aqui ele traz uma lembrança interessante, que o que ele está fazendo aqui é algo que já aconteceu em uma outra situação, lá em Êxodo 32, com Moisés.
Êxodo 32, no caso do bezerro de ouro e o afastamento de Deus, daquele povo que pecou tão grandemente. Como que foi a argumentação de Moisés para que Deus se voltasse para aquele povo? Vou ler aqui, Êxodo 32, a partir do verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, dos teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus age com misericórdia. Aqui, nosso tempo não é para explicar todas essas passagens. A gente sempre lembra que é uma linguagem chamada antropomórfica, que é uma linguagem para que a gente se identifica com ela. Deus não se arrepende de nada, tudo está diante dos propósitos de Deus, mas é uma palavra que quer mostrar que Deus agiu com misericórdia naquele momento, diante de um pedido. E qual foi a argumentação de Moisés? Você vai abandonar o seu povo? Mas este é seu povo, é o seu filho, e Deus prometeu salvar o seu filho, separar esse povo. Então é uma argumentação que nós devemos usar. Mas como, Senhor Deus, eu estou afastado de ti, eu quero retornar para casa, eu sou seu filho. Lembramos do filho pródigo, mesmo lá distante. Por que ele foi recebido em casa, mesmo fazendo toda aquela desfeita ao pai, mesmo agindo mal? Porque ele era filho. Então um pai perdoa, um pai ama, um pai age com misericórdia para com os seus filhos. Versículo 5 aqui diz: eis que tiraste porque pecamos. A palavra traduzida eis indica que Deus tem razões aqui, razões para abandonar o seu povo. Mas quando a palavra olha, pois, nós te pedimos, olha, dá essa ideia de mudança, de nova perspectiva. Em resumo, se de um lado, ou se por um lado o Senhor vê justas razões para abandonar seu povo, por outro lado, Ele vê uma razão ainda mais forte para salvar seu povo. Aquele é seu povo, aqueles são seus filhos. Vamos repetir: aquele é seu povo, aqueles são seus filhos. Então, o que a nossa revista nos ensinou? Deus salva os seus filhos, mas não por justiça própria, porque nós somos pecadores, estamos perdidos. Mas Deus, por sua misericórdia, por sua graça, não nos deixa. E como nós podemos obter este avivamento? Como nós podemos sair desse desviar do Senhor? Através dessa oração constante. Qual é a base? As promessas de Deus. Qual é a base? A misericórdia de Deus. Então, conclusão. O tempo passou mais rápido hoje. Se fendestes os céus e desceste. É o apelo. E que nós podemos ver aqui, eu achei interessante essa comparação
com a descida do Espírito Santo. Lá em Marcos 1:10 diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem, ou seja, se fendendo, né? Fenderam-se os céus, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A linguagem de Mateus 3,16 é que se lhe abriram os céus. Então nós temos essa, vamos dizer, profecia, esse desejo do coração do profeta se cumprindo em Jesus, que a partir desse Espírito Santo descendo sobre ele, vem assim trazendo ao seu povo a salvação. Isaías lamenta a impureza do povo, logo depois nós percebemos aqui que também Jesus chegou a lamentar a lidar com o espírito imundo em sinagoga. O céu rasgado e a descida do Espírito Santo são sinais de que o próprio Deus de fato desceu na pessoa do seu amado Filho para realizar a redenção do seu povo de uma vez por todas. Então a nossa base da nossa salvação é Jesus. A aplicação: por quais situações ou pessoas você está orando nesse momento? Você pode se dirigir a Deus em oração com a convicção de que Ele é seu Pai e desta maneira orar por libertação de algum mal ou pecado? Você reconhece que tudo o que tem se deve unicamente à bondade de Deus, por ser Ele seu Pai e não a sua própria bondade? Deus nos abençoe, irmãos. É muito esclarecedora, né? Acredito que a gente sofre um pouquinho pelo tempo, né? Talvez a gente fique um pouco cansado, né? Talvez nessa aula que aparente seja cumprida, né? Mas é um tempo muito aproveitado. Que Deus assim nos abençoe a estudar a sua palavra. Se alguém quiser comentar ainda, fique à vontade. Pode falar. Não? Então vamos estudar a nossa lição. Semana que vem já vamos começar a nova lição.